Hi, Lorena. Olá, tudo bem? Hi, tia. Como vai a vida? Você tá tão inglesa. Oi, Como tia. vai sua life? Vai bem. Você tá muito metida falando inglês comigo, tá? Tirando onda. É que eu gosto de falar assim porque é engraçado. Deixa que eu também vou aprender inglês, vou dar aula em inglês. Aí eu quero ver como é que vai ser. Oi, Maria, tudo bem? Tia Vivo tava muito maluca nos dias atrás. Quem? A Vivo. Ah, mas foi porque estava consertando. Eu tava pensando que era isso. Sexta-feira, o povo ficou sem internet. Uai, na internet só começou a ficar ruim na segunda-feira, feriado. Aí depois foi terça. Qual E é aí a sua? É Vivo. É Vivo? E por que sexta-feira sua internet estava boa, então? Você mora Oi? onde? Aonde que você mora? Moro em Niterói. Mas em que bairro de Niterói? Ela mora na Alameda, tia. Bia! E sexta-feira você teve aula normal, né? Sexta-feira eu tive aula normal, sábado eu tive internet boa, domingo eu tive, segunda que começou a ficar ruim e terça eu não pude vir para aula. E a Ana Júlia também não mora no Fonseca? Eu não sei. Não, a Ana Júlia não mora aqui. Mora lá em Mato Eu Grosso. achei que ela morasse no Fonseca, porque Em Mato Grosso, Nayara, nada a ver. Porque na Deixa ela chegar para perguntar. Também ficou sem internet. Ela mora no Fonseca. Ela mora em Mato Grosso do Sul. Ana, onde você mora? Quem, Ana? Ana, onde você mora? Eu moro na Maria da Paula? Maria da Paula? Maria Paula. Maria Paula. Gostaram das notas de vocês? Sim. Eu tava mó assustada que eu pensava que eu tava de recuperação. Assim, meu pai amado, eu vou ficar de recuperação. Minha mãe vai dar chinelo em mim. Aí quando a minha mãe falou assim, é só a média abaixo de 6. Aí eu, tô livre! Mas português teve bastante criança tirando 6, né? E matéria que a gente estudou bastante. A maioria das perguntas foi sobre verbo. Então, precisando estudar mais, parar de estudar em cima da hora no dia da prova. O estudo ele tem que ser diário. Quem estuda diariamente não precisa se matar para estudar na prova. Quem não fez dever de casa? Eu acho que ninguém. Todo mundo fez. Por enquanto, ninguém, né? Porque só tem 9. Desculpa, tô arrumando aqui, tia. Tô arrumando aqui rapidinho. Tá. Já tô... Vai ligando o vídeo. Duda ligando seu vídeo. Lucas, Sofia ligando o vídeo. Tia, pra pegar o quê? Ô, Duda. Pra gente fazer. Duda, você tinha pintado as pontinhas do seu cabelo, por que cortou? Não gostou, não? Oi, tia Adriana. Oi, querida, tudo bem? Tudo. Às vezes eu confundo os nomes, mas eu sei que você é todas as quartas e sextas. E a tia... Ou terça também. E abreviadamente terça. Terça, segunda, às vezes terça e quinta. Eu confundo um pouco. Quem que tá faltando aí? Tá faltando... O Antônio tá aí? Não. Tá faltando Antônio e Pacheco, né? É. Ontem foi aniversário da Pacheco.
Eu não pude dar o happy birthday pra ela e nem o com quem será. Eu vi, Duda. Eu vi sua mensagem, tá? Uma pergunta, alguém fez com quem será pra Maria? Hoje é aniversário do meu irmão. Não fez nem happy birthday, nem com quem será ontem. Alguém fez aniversário ontem? Maria? Pacheco também. Pacheco. Foi Maria? Pacheco. Foi Pacheco? Ah, foi. Eu botei até uma mensagem para ela. Ela veio à aula ontem? Ela assistiu a aula? Sim. Ô tia, eu fiquei criando palavra pra botar no parabéns pra ela. Pessoal, vamos lá? Livro de português, página 105 e 106. Ô, tia, rapidinho. É porque eu vim aqui pra sala, é que aqui a internet tá muito ruim lá no quarto. Eu vim aqui pra sala. Tá. Vocês tinham que fazer uma tabela, né? Eu fiz. Também fiz. Vocês Eu também tinham que fiz, fazer uma tia. tabela e um texto relacionado a essa tabela. Lá na página, na página 119, tem a tabela. Vocês fizeram lá? Ô tia, tava dizendo pra gente desenhar a tabela. Vocês fizeram no anexo 1 lá? Eu Página? fiz uma tabela no caderno. Era pra pegar no anexo? Ô tia, No tava anexo mandando tem uma fazer. tabela. Mas Eu tava mandando fiz no fazer meu outra. caderno. Gabriel, fala mais alto, não estou conseguindo te ouvir. Nayara Tava desativou. mandando fazer uma na folha. Oi? Tava mandando fazer o anexo na folha. Tava mandando quem fazer? No livro. O livro tava falando pra gente pegar uma folha e fazer o anexo. Não, tá aqui, olha. Aqui, depois de revisar o texto e a tabela, reescreva-o no anexo 1, na página 119. Tia, É, mas Mas aqui tá escrito, com a folha que o seu professor irá entregar e a ajuda de uma régua, faça o rascunho da Gente, sua olha tabela. só. Tá, faça o seu rascunho. Aí vocês fizeram nessa folha de rascunho. eu fiz, tia. Tia. Então, agora deixa eu... Pessoal, Eu não fiz anexo. telefone. Tia, nossa, eu não... Todo mundo desativa. Lucas também. É quinta, tia. Lucas também Eu desativa. não fiz, tia. Olha só. Quem fez numa folha não tem problema. Mas no livro de vocês, lá na página 119, tem uma folha que é o anexo 1 para vocês fazerem essa tabela. Para vocês fazerem a tabela e o texto. Quem não fez nessa folha, não tem problema. O importante é que o dever foi feito. Tá? Tia, qual é o livro que vocês estão? Livro Ok, de tia. português. Eu fiz uma folha. Página também 5. Peraí, Lucas, eu tô falando. Ana Júlia, página 105 e 106, tá? Do livro 2, né? Lucas, É do livro fala. 2, não é, tia? Livro 2. Fala, Lucas. Não, tia, o que eu queria falar é que... Não, é que eu tinha feito uma folha. Eu não fiz no anexo porque eu achei um pouquinho bem complicado. Eu não entendi direito. Tinha uma linha em cima. Eu achei melhor fazer... Então, olha só. Deixa eu te explicar. As linhas, vocês não tinham que fazer um texto? Sim, tinha que fazer o texto. Eu fiz aqui. Com as entrevistas, né? Com as perguntas das entrevistas. Não tinha? Sim, Então, tinha. essas linhas aqui em cima era o texto. E aí tem uma malha quadriculada aqui embaixo, que aqui vocês iriam fazer a tabela. Eu também achei muito confuso. Isso aqui seria bom para fazer em aula. Eu achei muito confuso essa malha quadriculada para vocês entenderem. Mas aí não tem problema. Se vocês fizeram numa folha, fizeram com um texto, não tem problema, tá? O importante é fazer... Tia. Oi.
Eu achei que fosse da tabela da 3 da página 106. Então, eu não sabia que era para ser da página 119. Então, essa parte da tabela da página 119 eu não tinha feito. Eu achei que fosse da página 106 da 3. Você fez na página 106? Você conseguiu fazer Eu fiz a página 106 e a 105, só fiz a tabela mesmo. Tá, mas na página 106 tem até um exemplo de uma tabela aqui, né? Só não vai ter o espaço para você botar as perguntas. Aonde que você colocou suas perguntas? Eu tinha colocado as perguntas aqui na 4, que eu fiz o que eu tinha perguntado para a entrevistada, que eu fiz. Que eu Mas aonde entrevistei. você botou as perguntas, eu não entendi. Eu coloquei na 4, eu coloquei as perguntas que eu fiz e o que a entrevistada que eu entrevistei falou. Ah, entendi, tá. Nessa tabela aqui, vocês sabem que era para colocar sim ou não, não é isso? Sim, eu botei. Era para colocar sim ou não. Tá todo mundo aí, né, gente? Quem que tá faltando? Bia que caiu, mas todo mundo veio. Vamos lá, então. Nayara, fala para mim, lê para mim, Nayara. Lê para mim o seu texto. Como que ficou seu texto? Suas perguntas estão no texto? Não. Então, como é que você colocou no texto? Eu tinha esquecido de fazer ele. Você não fez o dever, então? Não, eu fiz o dever, só esqueci de fazer o texto. Você fez só a tabela, é Eu isso? fiz a tabela aqui com tudo que todo mundo falou na minha pesquisa. Tá. Então, você vai ser dever de casa, você vai fazer o texto, tá? Na folha onde está a sua tabela. Ouviu, Nayara? Não tem a folha que você escreveu a sua tabela? Nessa mesma folha, você vai fazer um texto. O texto é assim, gente, como que era para fazer o texto? Entre as pessoas que eu entrevistei, meu pai não sabia que existia muitos animais em extinção. As 4 outras pessoas que eu entrevistei sabiam que existia animais em extinção. É mais ou menos assim que é para fazer, tá? Fala para mim como é que ficou a sua, Ana Júlia. Gente, Tia, eu botei 4 pessoas. Eu fiquei meio que com dúvida nessa, então eu só botei a 4. Então eu botei 4 pessoas que eu entrevistei, não sabiam que existiam animais em extinção. Mas você só fez uma pergunta? Sim. Gente, são 3 perguntas. Está aqui no texto e está na tabela. Olha na tabela aí do livro da página 106. Não é uma pergunta só. Vocês têm que prestar mais atenção no que vocês estão lendo. Não era só uma pergunta. Vocês poderiam até fazer mais de 3 perguntas. Vocês poderiam ter feito até mais de 3 perguntas, mas era no mínimo 3. Gente, o que vocês estão conversando no bate-papo o tempo todo? Fala. Em que página que vocês estão? Página 106. Como assim, Duda? Duda, fala comigo, Duda. Você tem microfone no seu... É porque, tia, isso aqui no Planejando Texto, eu pensei que era tipo, meio que ensinando a fazer a tabela.
E o que você escreveu nele? Na tabela? Não, no seu texto. Então, eu pensei que isso aqui, esse negócio aqui planejando o texto, era ensinando a tabela, não Gente, ensinando o texto. olha o que está escrito no número 4. Depois de elaborar a tabela, escreva a seguir um pequeno texto com as informações que foram coletadas na entrevista. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma entrevista, tá? Aqui, nessa tabela aqui em cima, botou 5 entrevistados, mas vocês podem fazer com menos ou podem fazer com mais. Aí depende de vocês, tá? Ou 4, ou 5, ou 6 pessoas, vocês que sabem, tá? Vocês vão fazer, no mínimo, 3 perguntas falando sobre a extinção dos animais e das plantas, né? Falando sobre esse tema de extinção. 3 perguntas diferentes, não é só uma pergunta. A Ana Júlia fez com uma pergunta. Não é, como é que vocês vão fazer uma entrevista com só uma pergunta? Não tem como, né? Tem que ser mais de uma pergunta. Depois que vocês fizerem a entrevista, na tabela, aqui está escrito aqui nessa tabela, na página 106, está escrito assim, pergunta 1. Vamos supor que a pergunta 1 é essa aqui. Você sabia que há animais correndo sérios riscos de serem extintos? Essa vai ser a pergunta 1. Vocês vão colocar essa pergunta na tabela. Essa vai ser a primeira pergunta. Aí, aonde está escrito pergunta 1, vocês vão escrever a pergunta. Você sabia que há animais correndo sérios riscos de serem extintos? Era pra gente inventar uma pergunta, né? Sobre animais de extinção, né? Isso. Peraí, Gabriel. Gabriel, espera, eu estou explicando ainda. Pergunta 2. Vamos ver uma pergunta para o número 2. Você sabia que a arara azul é um animal que pode ser extinto? Que corre sérios riscos de ser extinto? Pergunta número 2 é essa. Número 3, Gabriel, só um minuto. Pergunta número 3. Você sabia que algumas plantas também correm sérios riscos de serem extintos? Era isso que era para vocês fazerem. Então, aqui onde está escrito perguntas, lá na página 106, olhem para a tabela. Perguntas. Aí aqui, pergunta número 1. Vocês vão colocar a primeira pergunta que vocês quiserem sobre extinção. Pergunta número 2. Vocês vão botar outra pergunta da entrevista sobre extinção. Pergunta número 3. Outra pergunta sobre extinção. Aí aqui, entrevistado 1. Vocês podem colocar entrevistado 1 ou pode colocar entrevistado, colocar o nome do pai de vocês, Fernando. Entrevistado 2, a mãe de vocês, Juliana. Entrevistado 3, o tio, Gustavo. Entrevistado 4, a irmã, Paloma. Entrevistado 5, meu avô, Gustavo. Tá? E aqui, onde estão essas coisas em branco, aqui embaixo de entrevistado 1, vocês vão escrever sim ou não. Entenderam? Eu fiz de modo diferente. Vocês entenderam? Eu entendi, tia, só que Peraí, Lucas, só um minuto. Peraí, só um minuto. Aí, por exemplo, a pergunta número 1 vocês sabiam que existem animais que correm sérios riscos de extinção? O entrevistado 1 vai dizer sim. Ah, ele sabia, então você anota aqui. Sim. Aí, para o entrevistado número 1, você vai fazer a pergunta 2. Você sabia que existem plantas também que estão em extinção? Ah, não sabia. Você vai escrever não. Pergunta número 3 para o entrevistado 1. Você sabia que a arara azul corre sérios riscos de extinção? Vocês vão colocar aqui sim ou não. Deu para entender agora? Deu. Ô, tia. Peraí. Pergunta só com sim ou não? Não estou entendendo o que você falou, não, Gabriel. Era para fazer perguntas para respostas ou sim ou não só? Porque eu fiz, tipo, perguntas...
que não é, que a resposta não dá pra ser sim ou não. Mas como é que você colocou na tabela? Eu botei, diga o nome de um animal em extinção, perguntas assim. Eu não entendi nada que você falou. Eu botei, diga o nome de um animal em extinção. Eu botei essas perguntas que a pessoa vai dizer, arara azul. Eu não botei pra dizer sim ou não, porque não estava escrito pra fazer isso. Estava escrito sim, é porque você não leu o texto. Você leu o texto da página 105 e 106? Uhum. Tá escrito aqui sim, quer ver? Vou até mostrar para você onde tá. Você irá fazer... É o quê? Tá no número 2, da 105. Preencha as perguntas e informações que você coletou na entrevista. Nas linhas das perguntas, você deve preencher lá no número 3, aonde está a tabela na página 106. É porque, gente, o que acontece? Eu já conversei com vocês sobre interpretação de texto. Vocês têm que ler, não é para ler de qualquer jeito, é ler interpretando aquilo que está lendo. Aqui está claro, olha só, no número 4, lá na linha 106... É no número 3, no item 4, na página 106. Nas linhas das perguntas, você deve preencher com sim ou não, de acordo com a resposta de cada entrevistado. Vocês acharam aí? Conseguiram achar? Conseguiu, Gabriel? Não? Eu achei, eu não prestei atenção nisso, mas eu juro que eu li. Eu só não prestei atenção nessa parte. Tá. Então, vocês têm que prestar mais atenção quando vocês estão fazendo a leitura, porque não adianta só ler. A gente tem que ler, interpretar e entender aquilo que a gente está lendo. Ler por ler, vocês vão fazer direto coisas erradas. Minha mãe fala que é melhor ler 5 vezes para entender direito. Mas é isso aí. Se você precisar ler 10 vezes, leia 10 vezes. Porque não adianta ler e não entender e fazer a coisa errada. Isso aconteceu muito na prova de português de vocês. Vocês não estão interpretando o que estão lendo. Vocês estão lendo, simplesmente ler. Mas a leitura não é só você ler. Você tem que ler e entender aquilo que você está lendo. Ler por ler não vai te adiantar em nada. Não vai te adiantar em nada. É ler uma vez, não entendeu, ler 2, não entendeu, ler 3, não entendeu, ler 4, não entendeu, e assim por diante. Quem conseguiu fazer do jeito que eu falei? Eu, tia. Você só não fez o texto, né, Nayara? Então você vai fazer o texto. Lê a sua tabela para mim com as perguntas. Eu vou ler aqui o título. Você sabia que os animais correm risco de extinção? Perguntas 1, 2 e 3. Entrevistado 1. Pergunta 1. Sim. Pergunta 2. Sim. E terceira pergunta, não. Entrevistado 2. Primeira pergunta, sim. Na verdade, todo mundo fez a mesma resposta. Todo mundo foi sim? Sim, sim, não. Ué, só tem essa, só era para responder sim ou não, né? Então, aqui na primeira pergunta, todos responderam sim. Na segunda pergunta, todos responderam sim. E na terceira pergunta, todos responderam não. Ah, tá. Qual foi a terceira pergunta? Você gosta desse tipo de comportamento? Ah, tá. Tia, Fala. Sofia, eu posso falar Sofia, o que eu coloquei da entrevista? Sofia, pede para abaixar a televisão aí, porque eu não consigo te ouvir direito. A televisão nessa casa é muito tia. alta. Duda, você conseguiu fazer as perguntas? Sim, só não fiz o texto. Tá. Quais foram as suas perguntas? O título da minha tia. tabela é assim: animais de florestas estão sendo desmatados. Pergunta número 1. Você acha legal matar animais? Entrevistado 1, não. Entrevistado 2, não.
Você ajudaria animais? Entrevistado 1, sim. Entrevistado 2, sim. Você acha legal desmatar as florestas? Entrevistado 1, não. Entrevistado 2, não. Ótimo. Então, você vai fazer um texto utilizando essas perguntas, todo esse processo de entrevista, tá? Que você fez. Você vai fazer um texto falando sobre a sua entrevista. Fulano sabia que tinha animais que estavam sendo extintos, mas fulano não sabia, tá? Você vai fazer perguntas assim, entre os entrevistados, um sabia e o outro não sabia, tá? Que determinado animal estava em extinção, tudo relacionado à sua entrevista. Você e Nayara, tá, Nayara? Ana Júlia, você só fez com uma pessoa, né? Tia, mas eu já consertei. Ué, mas você fez entrevista com quem? Então, tia, era para fazer 3 perguntas que você disse, né? Aham. Então, eu só fiz uma. Então, aí você vai fazer mais perguntas, você vai completar a sua tabela e aí a gente corrige amanhã ou quando der tempo, tá? Ou corrige na sexta-feira ou então na quarta-feira que vem, tá? Tá, Mas eu vou... completa a sua atividade. Tá. Antônio, você fez a sua? Antônio, por que você não vai para o computador que tenha microfone? Fala a sua. Ah, Gabriel tem que consertar também, né, Gabriel? Posso falar minha, tia? Ô tio, eu vou consertar como? Eu fiz essas perguntas porque tava minha avó, todo mundo aqui em casa. Agora só tá eu, minha mãe e meu cachorro aqui em casa. Quais são as perguntas? Primeiro diga o nome de um animal em extinção. Aí minha Dinda, minha avó, minha tia, meu tio, todo mundo disse o nome de um. E diga uma característica desse animal em extinção. Aí cada um disse uma característica e diga uma habilidade. Tipo, se for um pássaro, a habilidade dele é voar, essas coisas. Então, fala as respostas para mim. A minha Dinda botou tigre de Bengala. A primeira pergunta, que é diga o nome, ela botou tigre de Bengala. E a característica, ela botou o rabo dele parece uma bengala. E a habilidade, ele é rápido, ele é muito rápido. Meu tio botou o nome Mico-Leão Dourado. Ele disse que por causa de uma característica que ele tem o pelo dourado e uma habilidade é que ele pode se movimentar muito rápido se balançando nas árvores. Minha avó botou arara azul. Não, peraí. Minha avó botou arara azul. Minha avó botou uma habilidade que ela tem penas azuis. E uma característica que ela tem penas azuis e a habilidade que ela voa. Minha mãe botou ariranha. Ela é baixa. Ela é pequena, que é uma característica, e uma habilidade ela caça. Ela tem muita habilidade para caçar. Tá, essa foi a sua entrevista. E o texto? Falta uma, tia, falta uma. Ah, então fala. E aí, a minha tia botou lobo-guará. A característica mais mamífero, maior mamífero. Habilidade, ele é muito grande. Isso é uma habilidade? Ele é bem grande. Mas isso não é uma habilidade, não. Isso é uma característica dele, ser grande. A minha Grande não é uma habilidade, não. Mas não é uma habilidade dele, não. Gente, peraí, gente. Ô tio, o texto eu não fiz o texto. Eu não vi que era pra fazer o texto.
Então, olha só, eu vou deixar você ficar com essa entrevista, tá? Tá E bom. você vai fazer o texto relacionado à entrevista que você fez. Sim, é pra botar, tipo, tal pessoa falou que isso. Isso. Isso no seu caso né? Porque você fez diferente. Fala, Sofia, a sua. Eu coloquei. Você sabia que os animais estão sendo extintos? Primeira pergunta. Você acha legal que os animais sejam maltratados? Primeiro entrevistado. Não. Segunda pergunta. Você acha legal que o desmatamento de árvores e plantas? Segundo entrevistado. Não. Terceira pergunta. Você gostaria de ajudar os animais e as florestas para não serem desmatadas? Terceiro entrevistado, sim. E o seu texto? Sofia, o texto? O texto eu não sabia o que era para fazer. Mas, gente, olha só, sinceramente, eu não estou entendendo por que está todo mundo dizendo que não sabia que era para fazer o texto. Está escrito no número 4, gente. Está escrito aqui, olha aqui. Depois de elaborar a tabela, escreva a seguir um pequeno texto com as informações que foram coletadas na entrevista. Lembre-se que seu texto não é um relato e deve estar na terceira pessoa do singular. Gente, está escrito aqui que era para fazer um texto. Vocês fizeram a metade do dever. Ô, tia. É possível que a maioria não entendeu que era para fazer um texto. Ô, tia Adriana, Fala. eu consertei melhor o meu. Olha, vê se melhorou. O texto eu não consegui fazer, mas eu botei as perguntas. Ó, pergunta 1. Pergunta 1. Você sabia que animais podem ser extintos? Entrevistado 1. Sim. Entrevistado 1. Sim. Entrevistado 2. Sim. Ô, Entrevistado Ana 3. Júlia, qual é o entrevistado? Você entrevistou alguém, Ana Júlia? Não. Então, como é que você está fazendo uma entrevista se você não está entrevistando alguém? Você tem que entrevistar alguém, a sua mãe, o seu pai, liga para a sua avó, para o seu vizinho, para a sua irmã. Tem sempre uma amiga sua que vem na sua casa. Não pode inventar a resposta. É realmente para a gente entrevistar. Fala o seu, Lucas. Tia, eu disse até quem eu entrevistei. Ai, Júlia, fala o seu. Tia, o meu tá errado. Eu fiz outras perguntas. Qual pergunta que você fez? Júlia, quais as perguntas que você fez? Eu perguntei se você gosta de equilibrista. Eu perguntei se você gosta de... Júlia, deixa eu te fazer uma pergunta. Se faz bom? Você fez esse dever sozinho? Gente, quem tá falando tia não tá conseguindo perceber que eu tô conversando com a Júlia? Tia, eu tá errado. Júlia, você fez esse dever sozinho? Fez, Júlia? Sozinha? Você fez com quem? Microfone. Eu entrevistei minha mãe, minha tia Leide e minha irmã. Tá. Então você já entendeu como é que era para fazer o dever? Entendeu? Você vai fazer perguntas relacionadas à extinção, que pode ser extinção de animais e extinção dos vegetais, das plantas, tá? Você pode fazer, no mínimo, 3 perguntas. E você vai entrevistar algumas pessoas, tá? Tia. Aí você vai colocar aqui a primeira pergunta, a segunda pergunta, a terceira pergunta. E nos entrevistados, você só vai perguntar, você só vai escrever sim
ou não, tá? Tia. Oi, quem tá me chamando o tempo inteiro tá assim pra mim? Ô, tia. Oi, sou eu, Bia, mas eu só falei 2 vezes. Mas você não tá vendo que eu estou conversando, explicando um assunto pra Não, Júlia, tia, não? Não, é que eu acabei de sair. Eu consegui entrar agora. Eu tinha sei, mas saído. você entrou e tá me vendo falar com Júlia, então espera eu acabar. Desculpa, eu não sabia. Fala, o que você quer? Só queria saber se eu podia falar minha 3 e minha 4. Você vai esperar um pouco. Tá. Cômora, fala a sua. Cômora, fala a sua. Pacheco, fala a sua. Cadê? Peraí. Entrevistados. Minha mãe, meu pai, uma amiga de condomínio e Nayara. Aqui as perguntas. Você sabia que o lobo-guará está em risco de extinção? Minha mãe, sim. Meu pai, sim. Minha amiga Sofia, sim. Nayara... Não, Nayara também sim. Você acha que devemos pensar bem sobre isso? Minha mãe, sim. Meu pai, sim. Minha amiga Sofia, não. Ela não tinha entendido a pergunta. E minha amiga Nayara, sim. Você acha que o ser humano é o principal causador disso? Minha mãe, sim. Meu pai, sim. Minha amiga Sofia, sim. Nayara, sim. Aí, tia, eu sabe que sempre nas descrições, não sei como é que se fala, na legenda fala quem fez a entrevista e o dia que fez. Aí eu fiz aqui também, ó. Tá. E o texto? Você fez o texto falando sobre a sua entrevista? Sim, eu fiz o que eu entendi na entrevista. Posso falar? Pode. Aqui, eu entendi que os entrevistados se importam com os animais, que o principal causador disso é o ser humano e que devemos nos importar com os animais. Isso. Aí completa aí falando sobre a resposta de cada entrevistado, tá? Por exemplo, tantos entrevistados sabiam que o lobo-guará estavam em extinção. Tantos entrevistados não sabiam. Entre os entrevistados, 5 sabiam que existem vegetais em extinção e 1 não sabia, tá? Aí é só você completar a sua entrevista, tá bom? Fala, Bia, o seu. Primeira pergunta. Você acha certo ferir os animais? Todos os entrevistados falaram não. Segunda, você sabia que alguns animais estão em risco de extinção? Todos colocaram sim. E a terceira pergunta é, você já feriu algum animal? Todos colocaram não. Eu posso falar o meu texto? Pode. O que eu entendi com a pesquisa é que nenhum entrevistado acha legal ferir animais e que eles sabem que muitos animais correm risco de extinção. E por último, pude perceber que as pessoas que foram entrevistadas não fizeram e nunca farão mal a nenhum animal. Não, mal a algum animal. Tá ótimo. Tá ótimo. Fala o seu, Lucas. Ok. Eu botei que um pouco diferente de todos. O título foi que animal está em extinção. Botei o que as pessoas acham, os entrevistados acham que os animais estão em extinção. Perguntas. O leão, a arara azul, o crocodilo. Entrevistado 1, que é meu avô. O leão, ele acha que sim, que está em extinção. Tia, alguns animais, eles também não tem assim no Brasil muitos. Por exemplo, leão, crocodilo, não tem muito. Aí eu falei que estão em extinção no mundo. Tá. Aí meu avô falou que sim, a arara azul também que sim, o crocodilo não. Ele acha que o crocodilo não está em extinção no mundo todo. Tá, e o que você colocou no texto? Acabou a pergunta ou tem Não, mais? tem mais 4. Tá. Entrevistado 2, que é minha avó. Ela acha que o leão está assim, em extinção. A arara azul também acha que está em extinção. E o crocodilo, ela não acha que está em extinção.
O entrevistado 3 é o leão, arara azul e crocodilo. O entrevistado 3 acho que foi minha tia. Todos estão em extinção. O leão, arara azul e crocodilo. O entrevistado 4 acha que nenhum desses animais, que é o leão, arara azul e crocodilo. Eu não vou falar o nome dos animais. Esses animais eles não estão em extinção. Eles não estão em extinção. O leão e o crocodilo não estão em extinção. Mas a arara azul, sim, que é minha tia também. Tá. Você fez o texto? Sim, posso falar? Pode. Aqui. O entrevistado 1 falou que o leão e a arara azul estão sim em extinção e que o crocodilo não está em extinção. O entrevistado 2 falou que o leão e a arara azul estão sim em extinção e o crocodilo não está em extinção. O entrevistado 3 falou que o leão, a arara azul e o crocodilo estão em extinção. O entrevistado 4 falou que o leão, a arara azul e o crocodilo não estão em extinção. E o entrevistado 5 falou que o leão e o crocodilo não estão em extinção. E a arara azul está em extinção. Tá ótimo. Gente, Tia. olha só, quem não estava completo e quem não fez, termina de fazer. Como Eu já você disse que não tinha ninguém para entrevistar, você mora com a sua mãe, por exemplo. Esse final de semana, no feriado, você não teve com ninguém que você poderia entrevistar? Não, tia, aqui no dia que eu ia fazer, minha mãe estava trabalhando muito. Eu fiquei com Mas medo. você teve outros dias. Esse dever eu passei na sexta. Tia. Então você teve. Tia. Gente, espera. Então você teve sexta, sábado, domingo, segunda, terça Eu estava viajando. e hoje de manhã. Você estava viajando, mas você provavelmente levou seu material para fazer o dever, né? Ah, então você não teve responsabilidade, né? Então não é porque você não tinha ninguém para fazer, é porque você não quis fazer o dever. Porque antes da nossa recriação, antes da diversão, primeiro a responsabilidade. Fala, Bia. Por exemplo, a Nayara, ela tinha mandado mensagem para mim, mandou as perguntas e eu respondi. Eu fui uma das entrevistadas pelo WhatsApp. Isso, vocês podem fazer entre vocês. Se não tiver nenhum adulto, pode fazer entre vocês. Agora, impossível não ter um adulto dentro de casa, vocês não moram sozinhos. Ou uma mãe ou um pai vai ter. Algum adulto tem que ter em casa. Ninguém aqui mora sozinho. Vamos lá, gente. Tia. Agora, livro 3 de história. Fala, Sofia. Fala, Sofia. Sofia. Acho que ela tá travada, tia. Consegui fazer aqui meu texto, só para me adiantar. Fala, o seu texto Tia. bem rápido, senão a gente não consegue dar aula hoje. Fala. Bem, todos tiveram a mesma resposta. E o texto e pesquisa era sobre extinção. O entrevistado 5 teve dúvida, mas conseguiu responder. E os entrevistados se importam com os animais, todos querem salvar os animais e protegê-los. Muito bom, Nayara, ótimo. Fala, Sofia. Sofia, tá me ouvindo? Fala, Sofia. Tia, eu fiz as perguntas e as respostas, aí eu fiz o texto. Eu coloquei. Posso falar? Pode. Eu coloquei. O primeiro entrevistado disse que não achava legal que os animais sejam maltratados. O segundo entrevistado falou que não gosta de árvores e plantas sejam desmatadas. E o terceiro entrevistado disse que ajudaria as florestas e os animais a não serem extintos. E foi aí que eu percebi que os entrevistados se importam com a natureza e com os animais. Ótimo. Muito bom. Vamos lá, livro de português, livro de história, livro 3, página 12. Ô, tia Adriana, Oi. sabia que eu fui lá pegar meu livro 3 na escola hoje? Ah, é? Ai, que bom que você já tá com ele, né? Ah, Caraca, você já usou alguns livros 3 já? Você não ficou sem fazer aula?
E eu hoje mais cedo, quando eu fui pegar, eu já vi as 2 aulas no YouTube da Tia Dani, que eu quando não tinha livro, a Tia Dani... você não tinha feito, né? Aí eu fui ver no YouTube hoje. Vamos lá, pessoal. Bia, lê para mim a página 12, por favor. Unidade 3. Muitos caminhos, muitas formas de pensar. Tá bom, tia. Página o quê? O que você disse? Travou, Página desculpa. 12 do livro de história. Ai, eu me separei, tia. Desculpa. Melhor pedir para outra pessoa ou você pode me esperar. Tá aqui do lado, mas pode pedir para outra pessoa se você quiser. Eu não tinha separado. Lê para mim, Lucas, Não. página 12. Aqui. Cheguei. Diferentes formas Posso? de ver o mundo. De onde vem a chuva? Não, Lucas, página 12. Na página 12. Unidade. Muitos caminhos. Muitas formas de pensar. Você discordou da opinião de alguém? Claro, né? No mundo em que vivemos, situações como essa são mais comuns do que imagina. Isso acontece porque cada pessoa tem hábitos, práticas, experiências e crenças diferentes umas das outras. A junção dessas características dá origem a vários modos de pensar e de explicar o que acontece à nossa volta. Faça o seguinte teste. Pergunte a diferentes pessoas se existe vida fora da Terra. Essa questão pode parecer bem simples, mas já recebeu respostas muito diversas. Alguns consideram estudos científicos, outras a crença comum, e ainda existem aquelas que aceitam explicações religiosas. Mas afinal, quem está correto? Nesta unidade você vai conhecer melhor as várias formas de ver o mundo e entender a importância de cada uma delas. Vamos descobrir juntos? Tia, pode marcar? Marcar o quê? Marcar isso aí? Pode, claro. Capítulo Tia. 11. Fala. O negócio aqui pediu pra gente fazer a pergunta pra nós. A gente tem que fazer a pergunta ou não? O negócio pediu para a gente fazer pergunta. Aqui no livro. Não, e daí foi a sua interpretação. Ele está dizendo que muitas pessoas têm diversas respostas em relação a perguntas que têm vida fora da Não, Terra. isso eu entendi. Mas não Isso está tá mandando a gente perguntar. Não está mandando perguntar, não. Tá? Vamos lá, capítulo 11. Diferentes formas de ver o mundo. Certo dia, Alice estava brincando no quintal de sua casa, quando, de repente, começou a chover. Aí nós temos o primeiro quadrinho. Qual página? Página 14. Nós temos o primeiro quadrinho, temos o segundo quadrinho, tá? Da janela de casa, Alice observa a chuva caindo. Alguém lê para mim, que a letra é muito pequenininha para mim? Eu leio. Eu. Posso? Vai, Bia. Vai, Tá. Bia. De onde vem a chuva? Certo dia, Alice estava brincando no quintal de sua casa, quando de repente começou a chover. Na janela da sua casa, Alice observava a chuva caindo e uma pergunta não saía de sua cabeça. De onde vem a chuva? No fim do dia, Alice, em busca de respostas, pergunta para sua mãe. Alice, em busca de respostas, pergunta: Titia, de onde vem a chuva? Isso depende, querida. Quando tem sol e chuva, é por conta do casamento de uma viúva. Quando tem chuva e sol, é casamento de espanhol. Na aula de ciências, o professor respondeu a pergunta de Alice, explicando que a chuva se forma a partir da evaporação da água. Bia, só um minutinho. Bia, só um minutinho. Maria Clara Cômora. Desativa o seu microfone, que tá barulho aqui. Oi. Poxa. Continua, Bia. Na aula de ciências, o professor respondeu a pergunta de Alice, explicando que a chuva se forma a partir da evaporação da água devido ao calor do sol. Os vapores d'água formam as nuvens,
Quanto mais escura uma nuvem, mais vapor d'água ela tem. Por causa do ar frio lá do céu, a água se torna líquida novamente, caindo sobre a terra em forma de chuva. Na casa de seu avô, Alice fez a mesma pergunta. De onde vem a chuva? Minha filha, a chuva é feita por nosso Criador. Ele permite que a chuva caia sobre a terra e envia sobre os campos. Diante de tantas respostas, Alice ficou com muitas dúvidas. E agora, qual das respostas é correta? Isso. Então, Correta a do professor. Então, aqui Do avô também. são várias pessoas, cada uma tem a sua opinião sobre da onde vem a chuva, como que acontece a chuva. E todas essas opiniões devem ser respeitadas, tá? Aqui no primeiro quadrinho, ela falou até uma parlenda, né? Sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol. O professor usou a ciência para poder explicar, né? O surgimento da chuva. O avô, ele usou a religião para poder explicar, né? Sim. E aí a menina ficou sem ter uma resposta, né? Sem saber o que pensar. Aí ela vai ter que tirar as próprias conclusões dela do que ela acha mais correto. Tá? Tia, eu posso continuar lendo a página 16? Peraí, vamos falar aqui. O que as respostas às perguntas de Alice têm de diferente? Porque uma envolve a ciência, a outra envolve uma lenda urbana. A lenda. E a outra envolve a religião. Sim. Isso. Cada um tem uma forma de entender o mundo, né? De entender as coisas, de explicar as coisas do mundo, né? Alguma das respostas encontradas pela menina é mais correta que as outras? Sim. Não, eu acho que não, por causa que, tipo, nós mesmo acreditamos em uma coisa, nós não tem nada, tipo, certificado que aquela é a resposta certa. Porque, tipo, cada um acredita numa coisa, tem que respeitar. E por mais que uma pessoa diga que uma resposta está certa, se a gente acredita na outra, vai continuar acreditando na outra. Então, acho que não. Porque Sim. parece Eu acredito na existência de Deus e eu acredito que Deus fez todas as coisas no mundo. Eu estou dando a minha opinião, tá, gente? Eu concordo também. Que Deus fez todas as coisas no mundo. Mas o professor aqui, ele deu a opinião dele de acordo com a ciência. E a ciência, ela é provada e comprovada. Né? Ele não é um leigo, ele não inventou isso, não é como aqui a parlenda, né? Ele, de acordo com a ciência, ele deu a explicação dele, tá? Posso dar minha opinião, tia? Pode. Eu acho que Deus criou tudo, mas ele criou, né? Mas ele cria. Aqui. Só que. Sai, então. Só que. Vamos falar. Amora, depois você fala. Vamos lá, pessoal. Sim. Quando você tem uma dúvida, onde costuma procurar respostas? Eu posso? Google. E a minha mãe? Posso, tia? Pode o quê? Quem quer falar? Falar. Eu. Fala. Posso falar, tia? Dicionário. Peraí, isso. Fala, Bia. Normalmente eu pesquiso no Google ou pergunto para os meus pais, ou dependendo, pergunto para algum líder da igreja ou então para algum professor. Isso. É a minha fonte de sabedoria. Tia, eu pergunto. Gabriel, peraí, Gabriel ia falar. Tia, Tia, depois de Gabriel, posso falar? Gente, Ana Júlia, espera. Fala, Gabriel. Normalmente, eu pesquiso no Senhor Google e com os meus responsáveis, ou quando eu estou na aula, as professoras, ou meus pais, quando eu estou fora da aula, ou quando eu estou com a minha avó, entendeu? Isso. Quando a gente Mas faz o Senhor Google eu faço bem mais. Quando a gente faz pergunta no Google, a gente tem que estar sempre prestando atenção na fonte, né? E não é olhar só um site, não. Tem que olhar vários para ver se um está batendo com o outro. Fala você, Lucas. Tia, eu também pergunto assim pro Google, ou também eu pergunto na escola, eu pergunto
para os professores, né? Tem que perguntar. E também pergunto para algum familiar meu. Tá São ótimo. as 3 fontes. Isso. Vamos lá agora. Gente, vamos lá na página 16, senão a gente não vai conseguir dar atividade hoje. Continua para mim, deixa eu ver. Uma criança que não está travando, né? Duda, continua para mim. Pode. Deixa. Diferentes Depois eu modos deixo você ler, Bia. Diferentes modos de entender o mundo. Para entender e explicar o que acontece à sua volta, ao longo da história, os seres humanos criaram vários modos de compreender e lidar com o mundo. A filosofia, o senso comum, as artes, a ciência e as religiões são exemplos de diferentes pontos de vista para a compreensão da realidade. É importante lembrar que nenhum desses pontos de vista é mais importante, melhor ou pior que outro. Cada um deles tem seu valor e deve ser respeitado. Isso, é aquilo que a gente estava conversando, né? Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem o seu conhecimento, tem as suas experiências, e é isso que a gente tem que respeitar. A gente pode até debater sobre o assunto, conversar sobre o assunto, mas a opinião do outro deve ser sempre respeitada. Se você não concorda, você expõe a sua opinião, mas não precisa brigar por isso, tá? Já tem gente que brigou por conta disso. Isso, filosofia. Vai lá, Duda. Filosofia. Essa forma Filosofia. Essa forma de conhecimento investiga da maneira crítica os pensamentos, as ideias e as interpretações das pessoas sobre o mundo. A vida, esse mesmo. Alguns dos questionamentos feitos pela filosofia são de onde viemos, para onde vamos, o que é certo, o que é errado. Essas perguntas foram feitas no passado por diversos filósofos e ainda não existe uma resposta única para elas. Isso acontece pois as pessoas têm ideias diferentes sobre como compreendê-las. Senso comum. Só um minutinho, deixa eu explicar aqui. Filosofia, gente, é o pensar crítico, tá? É você pensar e avaliar aquelas informações, avaliar se aquelas informações são boas, se são ruins, se são verdadeiras, se são falsas. É refletir sobre aquela informação que você recebeu. Você recebeu uma informação, não é você aceitar aquela informação, mas ela falou, então tá certo. Não é isso. É você refletir sobre aquela informação que foi dada para você. Tá? É você analisar aquela informação, é você fazer perguntas sobre aquela informação que você recebeu. É pensar. Filosofia é um pensamento crítico. Tá? Opinião própria, praticamente. É o quê? Opinião própria. Mas você vai avaliar até a sua opinião, para ver se a sua opinião realmente é uma opinião verdadeira, se é uma opinião falsa, entendeu? Você vai ser crítico. Ou se é uma opinião que, tipo, não tem uma opinião correta, tipo, ou se é uma coisa pra que mim, depende das pessoas. Porque às vezes tem coisas que são certas, erradas, outras que ninguém sabe. Isso. Às vezes a gente tem uma opinião, mas a gente também tem que analisar a nossa opinião. Né? A gente tem que pesquisar sobre a nossa opinião. Porque às vezes a gente tem uma opinião, é uma opinião absurda. Né? Então a gente tem que ter um pensamento crítico até nas nossas opiniões. Tá? Não é que eu não vou aceitar aquilo que eu acho. É você pesquisar se realmente aquilo que eu acho é verdadeiro.
entendeu? Se aquilo que eu acho é bom, se aquilo que eu acho é ruim, tá? É você analisar todas as informações que chegam para vocês. Vamos lá, senso crítico. Continua, Duda. Comum. Senso comum, desculpa. O próprio nome já diz, tá? Senso comum. É tudo aquilo que as pessoas fazem, tá? É o senso comum. Fala, continua, Duda. Senso comum. Quando os conhecimentos são transmitidos de geração em geração, é concedido por meio das experiências e das vivências das pessoas. E eles são chamados de senso comum. Esses conhecimentos são aprendidos no dia a dia, no contato com a família e com os amigos, e formam um conjunto de saberes muito importante para as pessoas. Saber cozinhar, atravessar a rua, cuidar do próprio corpo e usar o transporte público são exemplos de conhecimentos de senso comum. Isso. São aqueles conhecimentos que todo mundo tem, né? Que é transmitido de pai e mãe. Todo mundo sabe que faz parte da higiene pessoal tomar banho todos os dias, que depois de cada refeição a gente precisa escovar o dente, porque se a gente não escova o dente, a gente tem cárie, né? A gente sabe que é importante o estudo, né? A gente sabe que é importante fazer os deveres de casa, que é importante porque a gente vai fazer uma revisão de tudo aquilo que foi estudado, né? A gente sabe que é importante que todas as pessoas sejam educadas e que respeitem as diferenças. Isso é senso comum. É tudo aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. São aqueles conhecimentos que é passado para a gente, dos nossos pais, dos nossos professores, das pessoas mais velhas, tá? Fala, Júlia. Júlia estava com o dedinho levantado. Fala. Fala, Júlia. Tia, eu posso ler o quadro de arte? Você pode ler? Escrito arte em cima? Pode. Pode ler. Tia, Oi. tem uma dica, é tipo separar cada parte para um aluno, quando eles quiserem ler. Tipo, uma parte fica com fulano. Eu faço isso, gente. Não, porque você fez a... Mas o que acontece? Quando eu tô com um pouco mais de pressa, é porque a gente ficou muito preso no dever de casa, entendeu? Então, quando eu tô com um pouco mais de pressa, eu boto uma criança para ler uma página toda, porque é mais rápido, tá? Tia, depois eu posso ler assim. Peraí, Júlia, lê para mim. Tia, peraí, eu tô uma dúvida. Aqui tá dizendo que tem o senso... Música, teatro, pintura, escultura, dança, poesia, literatura, diversas outras formas de arte são responsáveis por transmitir uma mensagem em um ensinamento. Júlia, só um minuto, Júlia. Com a arte, as pessoas... Júlia, você tá ouvindo? Júlia! Tá ouvindo? Você tá ouvindo? Só um minutinho, Júlia, tá? Peraí, fala você, Bia. Eu tô dizendo que aqui tá dizendo que tem o senso comum. Então, tipo, existe outro senso, né? Tipo, tem o senso comum, o senso normal, umas coisas assim? Ou só tem o senso comum? É senso comum. É tudo aquilo que as pessoas Não, tia, mas fazem. eu tô perguntando se tem outros tipos de senso. Existe o senso, tem que ter senso crítico para você aprender a ter uma visão avaliativa das coisas. E aí você já parte para a filosofia, né? Mas aqui a gente está falando sobre o senso comum, sobre os nossos conhecimentos. Do ano? Do 6º ano, né? Não sei. Tá bom, então, tia, obrigada. Júlia, pode continuar a ler, se você estiver nos ouvindo. Vai, Júlia. Pode começar. Com a arte, as pessoas podem se expressar e compreender o mundo por meio dos pensamentos
e de uma mistura de sentimentos e sensações. Como cada pessoa sente e pensa de forma diferente, o conhecimento artístico possui várias interpretações que vão mudando com o tempo. Isso. Quando a gente fala em artes, a gente está falando em transmitir alguma coisa, em transmitir alguma mensagem, em transmitir algum tipo de sentimento, tá? E aí a gente tem diversas áreas que são da arte, né? Temos a arte plástica, temos a dança, temos a música, temos escultura, temos os desenhos. Pintura, né? Essas coisas assim. Pintura, isso. Temos vários tipos de artes, né? Continue em ciência, Júlia. Ciência. O conhecimento científico é aquele conseguido por meio de experiências e comprovações. Para a ciência considerar o conhecimento correto, ele precisa passar por várias etapas de testes e os resultados devem ser confirmados por vários cientistas. Um exemplo disso são os medicamentos e as vacinas, que quando são criadas, passam por diversas experiências para comprovar que realmente servem para combater ou tratar alguma doença. Isso. Quando a gente fala em ciência, a gente está falando em prática, a gente está falando em teste, tá? Porque a ciência ela é baseada na comprovação, no teste. A gente tem um exemplo agora da Covid-19, né? Que estão fazendo vários testes para ver se as vacinas que eles estão fazendo aí, se essa vacina realmente ela funciona, se ela não funciona, né? Então é a comprovação, né? A gente faz teste para comprovar realmente se aquilo que está sendo falado, se aquilo que está sendo dito é verdadeiro ou não. Tia, tá? Por exemplo, essa vacina aí do vírus, vai ter um cobaia, né? Sim, sim. Vai ser um ser humano ou vai ser um animal? Não, peraí, deixa eu Ser explicar, humano. Lucas. Vai ser um ser humano. Bia, só um minuto, Bia. Peraí. Ah, não. Lucas, tem vários seres humanos que estão sendo testados, tá? De vários lugares do mundo. Tem vários seres humanos que estão fazendo teste. Ô, Ana Maria Clara Pólvora, eu vou desativar o seu microfone, porque, sinceramente, eu vou desativar o seu microfone e vou pedir que você tire seu irmão daí. Porque não tem como assistir aula com o seu irmão falando toda hora e você mexendo no microfone. Eu posso ler depois da religião? Você tá muito... Você não está entendendo o que eu estou falando, não. Eu estou falando sobre um assunto, você está falando sobre outro. Não é a primeira vez que eu já chamei sua atenção hoje. Seu irmão está atrapalhando. Isso é matéria nova, cara. Fala agora, Bia. Eu só queria dizer que normalmente, tipo, para as pessoas não ficarem espantadas que estão fazendo o experimento na vacina dos seres humanos, mas é porque as pessoas que, tipo, elas se candidatam para fazer, ninguém é obrigado não. Tipo, muitas pessoas às vezes são coronavírus e praticamente sabem que muito provável que não resistam, aí se candidatam para experimentar, porque vai que a vacina funcione nelas e dá certo. É um dos motivos, né, para as pessoas se candidatarem, porque obviamente eles não podem testar, tipo, ninguém à força. Só isso. Vai, Tia, Lucas. Não, tia, eu já vi isso no jornal, nos jornais, no ser humano, só que eu queria constatar para ver. Porque, por exemplo, às vezes podem usar algum animal, porque Mas eu acho que nesse caso não foi usado animal. Pelo menos eu não vi nenhuma reportagem falando de animal. Só queria A constatar. única coisa que eu sei é que uma vez acharam uma galinha com coronavírus. Passou na televisão isso, eu vi também. Não tenho visto muitas reportagens ultimamente.
Entendi. Não, mas Vamos lá. obrigado pela constatação. Vamos lá, gente. Religião. Continua para mim, Júlia. Religião. A crença religiosa não pode ser comprovada cientificamente por meio de testes, pois sua base está na fé. Mas isso não significa que esse tipo de conhecimento não seja válido. Aliás, pelo contrário, ele faz sentido, é muito importante na vida de várias pessoas e pode ajudar a entender como as sociedades se organizam, o que consideram certo, errado, etc. Atualmente, existem diversas religiões e cada uma delas apresenta diferentes modos de ver o mundo. Apesar das diferenças entre elas, é importante lembrar que não existem religiões melhores ou piores que as outras e que é necessário respeitar todas essas formas de conhecimento. Isso. Religião, gente, é a fé da pessoa, é a crença da pessoa, é aquilo que a pessoa acredita, tá? Nada é cientificamente comprovado, mas é a fé da pessoa, é aquilo que a pessoa acredita. Existem diversas religiões, várias religiões, tá? E aqui a gente vai estudar. Mas a religião é isso, é a fé, é aquilo que a pessoa acredita, é aquilo que foi passado para a pessoa, né? E ela passou a acreditar naquilo, tá? Vamos lá na página 18. Vamos lá, vocês podem fazer que a gente já vai corrigir. Ô tia, eu já fiz a página 18 todinha. Tá bom, ótimo. Tá bom, Ana Júlia? Cadê a tampa? Ai, filha, eu queria água gelada. Ah, bota lá água gelada pra mim. Parece eu, tia. Aqui tá mó calor. Tá fervendo. Não tá mais frio. Pacheco, fazendo Pacheco. Já tava marcando outra página. Vou fazendo aqui. Gente, tá muito barulho aí, gente. Tem o microfone ativado. É o seu, Bia. Eu sei, tia, foi sem querer, desculpa. Mas acho que foi, eu tava lendo a resposta em voz alta, eu não vi que tava ligado. Porque até aqui em casa tá meio calmozinho. Onde eu moro é bem calmo.
que esse horário é calminho, mas, pô, tem que ver só. Tia, Oi. Oi, amor. é pra fazer a página 18. É pra fazer a página 18 inteira ou pra fazer só até o número 3? Pode fazer tudo, tá? Tá. Tia, a gente ia dar até 21 ou até 23, livro de É história? até o 23. Só que como a gente demorou muito no dever de casa, eu não sei se vai dar tempo. Então, faz rápido aí para ver se a gente consegue terminar logo. Posso ir no banheiro? Tia, posso ir no banheiro? Vai rápido, Gabriel. Ai, desculpa, tio, o microfone tá abrindo toda hora. Tem uma questão, uma questão que eu vou deixar para fazer com a senhora, tá? E eu já tô na 4 já. Vamos lá, gente. Eu acho que a 1 e a 2 a gente já pode corrigir, né? Pode. Pode, mas eu tô fazendo a quadradinho. Ainda? Nossa! Porque é Hoje em dia. Ué, mas tá demorando. Porque é possível afirmar que não existe apenas um modo de explicar os acontecimentos do dia a dia. Porque Posso existem falar? vários modos de compreender os acontecimentos do dia a dia. Isso, Mesma cada um coisa. pensa de uma Você tá forma, onde? né? Cada um compreende os acontecimentos de uma maneira. Aí cada um tem uma explicação diferente para dar. Fala Tia, você tá onde? Nayara. Na página 18, nós estamos corrigindo o número 1. Nayara, fala o seu. Gente, Porque tem ser várias rápido, explicações gente. para isso de diferentes modos. Ótimo. Sofia. Eu coloquei, para entender e explicar o que acontece à sua volta, ao longo da história, os seres humanos criaram vários modos de compreender e lidar com o mundo. Isso, Duda. Gente, isso daí não precisava tirar do texto, não. Isso daí pode ser respondido com as palavras de vocês. Fala, Duda. Porque tem vários modos de compreender o dia a dia. Ótimo. Bia. Porque as pessoas acreditam em várias coisas. Por exemplo,
Algumas acreditam na ciência, já outras acreditam na religião, etc. Ótimo. Lucas. Já falei, já, tia. Ah, tá. Esqueci. Ana Júlia. Eu botei, porque cada um pensa de uma forma, e por isso cada um tem sua forma de explicar. Ótimo. Júlia. Nossa. Botei, porque Antônio, tem vários vai modos de escrevendo para explicar os mim no acontecimentos do bate-papo. dia a dia. Ótimo. Gabriel. O meu tá Gabriel, igual de Sofia Trilo. então fala o seu para mim. O meu tá igual de Sofia Trilo, que eu falei. Gabriel, eu quero que você fale o seu. Eu não lembro de Sofia Trilo. Tá. Para entender e explicar. Caraca. Ô, tia, tá faltando um pedaço no meu. Eu botei, aí eu pulei. Então conserta aí. Pulei É os negócios. Pacheco. Eu deixei mó buraco aqui entre Então as conserta frases. aí, E Gabriel. tem uma continuação aqui. Fala, Pacheco. Pacheco. Porque cada um tem uma opinião para cada coisa. Ótimo. Maria Clara tá aí, Cômora? Vamos lá. Número 2. Todas as pessoas têm saberes do senso comum. Como esses saberes são construídos? Trilo? De geração em geração. Trilo? De geração em geração. Isso. Esses conhecimentos a gente vai adquirindo com as experiências que a gente vai vivendo, com o convívio, com a interação com as outras pessoas, tá, gente? Fala do seu. Ao longo da vida e do dia a dia. Ótimo, muito bom. Bia. Por conta da percepção que a pessoa teve, porque a pessoa ouvia a outra falar sobre, por meio da leitura, por meio das experiências, por meio do convívio, etc. Ótimo, muito bom. Ana Júlia. De geração em geração. Gente, vocês botam assim, de geração... Olha só, como esses saberes são construídos. Eles são passados, vocês estão botando de geração em geração. Está ficando incompleto. De geração em geração, o quê? O que é de geração? Os conhecimentos são passados de geração em geração. Não é só para colocar de geração em geração, porque aí fica incompleto. Fica errada a resposta de vocês. Os conhecimentos são passados de geração em geração. Júlia. Quando os conhecimentos são transmitidos de geração em geração ou conseguidos por meio das experiências e das vivências das pessoas. Ótimo. É para botar os acontecimentos. São passados de geração em geração. E de acordo com a vivência, com a experiência de cada um de nós, né? A gente vai aprendendo no nosso dia a dia também. A gente aprende muito no nosso dia a dia. Né? A gente vai vendo as outras pessoas fazendo, a gente vai fazendo, vai errando e vai fazendo de novo e acaba aprendendo, né? Gabriel, fala a sua. Eu botei. Por causa das informações. Fala alto, Gabriel, seu microfone está muito baixo. É por causa que como ele fica largado, tia, aí fica longe, aí não dá pra ouvir direito, eu tenho que pegar. Eu botei que as informações são passadas de geração a geração. Isso. Maria, e completa aí. E quais experiências, Gabriel, e quem colocou de geração em geração, coloca aí quais experiências do dia a dia. Os acontecimentos são passados de geração em geração e aprendemos também com as experiências do dia a dia.
Fala você, Pacheco. Eles são construídos de gerações com a convivência de familiares, amigos, e por meio de experiências e vivências com as pessoas. Ótimo. Nayara já falou, né? Geração em geração. Ah, Lucas, eu já te repetiu várias vezes. E com as experiências do dia a dia. Cômora. O meu estava errado aí, eu botei o que você falou. Tá. Vamos lá. Qual a importância desses saberes para as pessoas? Vocês fizeram? Eu fiz. Eu fiz agora. Então falam. Eu? É. Esses saberes ajudam as pessoas a saber a percepção das outras e também ajuda as pessoas a lidar com diversos problemas do dia a dia. Isso. Quem mais fez? Fala Duda. Porque ele ajuda a compreender e a lidar com o mundo. Ótimo. Muito bom, hein? Quem mais fez? Eu. Fala, Lucas. Eu botei porque eles estão no nosso dia a dia. Tá, mas qual a importância desse saber para as pessoas? Eles estão no dia a dia, mas por que eles são importantes? Por que esses saberes eles são importantes? Esse senso comum é importante. Porque ajuda a conhecer Ajuda você a conhecer o mundo melhor, a conhecer as pessoas melhor, a ter uma boa interação com as pessoas. Fala você, Sofia. Tia, eu completei a minha 2. Tá, fala o quadradinho para mim. Fala, Sofia. Sofia. Fala você, Ana Júlia. Tia, eu botei. Esses saberes ajudam a aprender com o mundo nas piores e melhores situações e interagir melhor com as pessoas. Ótimo. Fala, Sofia. Sofia travou. Fala, Júlia. Conhecer o mundo melhor. Fala, Antônio colocou lá, Antônio? Antônio, você tem que ir colocando. Eu estou olhando as suas respostas aqui, tá? Essa que você botou passando em geração, você tem que completar, como eu falei com as outras crianças, tá? Nayara, você falou a sua, Nayara? Não. Então fala. Porque esses saberes ajudam a você a saber de coisas do mundo boas e ruins. Isso. Esses saberes são muito importantes, né, gente? Para que a gente possa utilizar esses conhecimentos no nosso dia a dia. Por exemplo, como que você aprendeu a escovar o dente, por exemplo, né? Você aprendeu com outras pessoas, você aprendeu observando outras pessoas, né? E você utiliza isso no seu dia a dia, tá? Um exemplo? Por exemplo, eu estou dando exemplo. O que provavelmente aconteceu comigo, mas estou dando exemplo. Eu aprendi escovando dente porque alguém falou para mim para fazer dessa forma, que nem eu coloquei na minha número 2, se eu não me engano. Tipo, pela fala das outras pessoas, entendeu? Porque, tipo, às vezes as pessoas... às vezes realmente tem um jeito certo de fazer alguma coisa e, tipo, a gente percebe isso e as pessoas falam que esse é o jeito certo. E, tipo, quando a gente crescer, a gente consegue perceber se realmente era certo ou não. Porque, por exemplo, você vai escovar os dentes com as cerdas nos dentes, não ao contrário. Aí você percebe que tá certo escovar com as cerdas no dente, não ao contrário, entendeu? Isso. E a gente vai observando, a gente aprende muito também, principalmente quando é criança. A gente aprende muito através de observação, observando a forma como os adultos fazem. Por exemplo, tem gente que não sabe que é importante escovar a língua, e a língua é super importante escovar a língua. Eu estou dando só um exemplo de alguma coisa, né?
Mas muitas crianças aprendem através de observação, observando que um adulto escova a língua, né? Fala, Duda. A minha mãe disse que ela trabalha com a acupuntura, ela é acupunturista. E ela disse que escovar a língua meio que tipo, faz mal para a acupuntura. Ah, é? Porque meio que atrapalha. Aham. Ah, eu não sabia não. Escovo toda vez que eu vou escovar dente, escovo a língua. Ô, tia, minha mãe me mandou uma coisa que às vezes Peraí, gente, Duda tá falando. É o quê, Duda? Eu falei assim, mãe, eu escovo minha língua assim. Ela falou, ah, filha, mas faz mal, atrapalha a mamãe a fazer a acupuntura. Porque às vezes quando ela precisar fazer acupuntura em você, é isso? É, porque ela já fez. Porque acalma as coisas. Ah, entendi. Entendi. Fala, Nayara. Uma vez eu tinha lido um negócio que a minha mãe me mandou e falou que às vezes algumas bactérias que estão na sua boca podem estar na sua língua, mesmo você não lavando, elas podem se multiplicar. Fazendo mal pra você. Vamos lá, gente. Eu posso falar 3. O meu? Pode, fala. Que ajuda no conhecimento e para ajudar na interação entre as pessoas. Ótimo. Pacheco já falou, né? Pacheco já falou. Não, mas a minha é igual de Duda. Eu queria te fazer uma pergunta. Faz. O que acontece se a gente não passar fio dental? Gente, olha só, a comida ela vai ficar entre um dente e o outro. E aí você pode dar cárie no futuro. Né? O engraçado é que toda vez que eu como pipoca, sempre grudo milho no meu dente. Alguma coisa no dente? Sei lá, não sei. Sempre fica um pedacinho de carne. Quando você passa fio dental, você pode ver que sai uma sujeirinha. Quando você passa fio dental, sai no fio dental uma sujeirinha. Sempre fica uma sujeirinha, se você não passar fio dental. Então, ela vai acabar te dando cárie. Tá? Fala, Sofia. Sofia, você já tinha falado essa? Sofia? Fala, Sofia. Sofia não está me ouvindo. Vamos lá, pessoal. Número 3. O que os saberes artísticos de senso comum, religioso e filosófico têm em comum quando comparados com os saberes científicos? Tia, eu tava com dúvida na 3, mas eu já fiz a 4 e a 5, tá? Tá. Gente, a Duda tá com o dedo em pé. A Duda eles sabe. não podem ser comprovados, tá? Quando a gente fala em saberes científicos, em ciência, a gente sabe que existe uma comprovação. Agora, quando a gente fala em artes, em senso comum, em religião, em filosofia, não existe comprovação daquilo, tá? A gente tem uma crença de que aquilo é verdadeiro. No caso da religião, a gente tem a fé, né? Mas não existe cientificamente uma comprovação, tá? Fala, Duda. Tia, eu tava com dúvida nessa, mas eu fiz para não deixar em branco. Tá, isso aí. Porque tudo é estudado pelos cientistas e é uma ciência. Tia. Não é tudo, não. A ciência que é estudada pelos cientistas, tá? Então, a resposta completa, a resposta certa é: não podem ser comprovados. Desculpa, todos eles não podem ser comprovados. Todos eles não podem ser comprovados. Todos eles não podem ser comprovados. Tia?
por meios de testes, e experiências. Por meio de testes e experiências. Tia, só uma coisa que às vezes eu não gosto muito, porque muitas pessoas dizem que só não acreditam em algum tipo de religião porque elas, tipo, elas não veem, né? Porque muita gente só acredita vendo, mas aí, tipo, acontece algum tipo de milagre, alguma coisa assim, e a pessoa também não quer acreditar, né? Aí fica um pouco difícil. Aí ela só espera, tipo, acontecer com ela, mas, tipo, pois é. não dá pra acontecer com todo mundo pra todo mundo acreditar, entendeu? Até porque, por que vai acontecer alguma coisa? Por que vai acontecer um milagre com você se você nem tem relacionamento com Jesus, ou então Com se Deus, você né? não tem convívio com uma religião, que você, né? Não sei, entendeu? Mas tipo, se você não tem, como que vai acontecer um milagre, né? Aí fica difícil. Isso. Vamos lá, número 4. Tia, Quando uma informação passa a ser considerada verdadeira pela ciência. Tia, Oi, na 3, todos eles não podem ser comprovados por meio de testes e experiências? Isso, só isso. Só? Tia, eu posso falar o meu? Minha número 4? Vamos. É o quê? Não entendi. Posso falar minha número 4? Pode. Quando uma informação passa a ser considerada verdadeira pela ciência? Quando ela passa por diversos testes, experimentos e quando passa pela aprovação de vários cientistas. É isso aí. Essa é a resposta. Fala a sua, Duda. Quando passa por várias etapas e testes. Isso. Quem mais? Eu. Fala. Eu botei. Após vários testes e experiências. Ótimo. Mas alguém fez diferente? Tia, onde vocês estão? No número 4. No número 4, Sofia. O que você botou no número 4? A 4 e a 5 eu não consegui fazer. Tá, então vamos lá. Quando uma informação passa a ser considerada verdadeira pela ciência? Quando ela é testada. Quando ela é testada. E seus resultados são comprovados por vários cientistas. São comprovados por vários cientistas. Tia, eu posso falar uma coisa rapidinho? Não tem um rapidinho? Quem está falando? Que eu não estou vendo. São comprovados por vários cientistas. Tia. Oi. Eu posso deixar como tá ou eu completo são comprovados por vários cientistas? Pode colocar, vai ficar mais completo. Tá. Tia. Oi, fala. Vamos lá, gente. Gente, vocês É Pacheco. E não falam. Oi. Fala, Pacheco. No final da aula, você pode repetir a número 3 aqui? Na hora tava travando muito. Tá, eu repito, você me lembra, tá? Número 5. Imagine que você e um dos seus colegas tenham religiões muito diferentes. Explique por que isso. Gente, para de falar, tia, eu estou lendo. Que coisa, meu Deus, fica o tempo inteiro. Tia, espera.
Imagine que você e um dos seus colegas tenham religiões muito diferentes. Explique por que isso não é motivo para dizer que a religião dele é melhor que a sua. Todos respeitam a religião um dos outros. É o que? Fala de novo. Porque todos respeitam a religião um dos outros. Todos precisam respeitar as religiões dos outros, né? Cada um... Posso falar? As religiões, cada uma tem uma ideia diferente da outra, né? E essas ideias, elas precisam ser respeitadas. Fala, Bia, sua. Porque deve haver respeito entre as religiões e Eu devemos posso ter... falar? Peraí, Gabriel. Fala, Bia. Porque deve haver respeito entre as religiões e devemos ter consciência que nenhuma religião é melhor que a outra, até porque as religiões têm base na fé. Ótimo. Fala, Gabriel. Tia, vocês estão... Nós estamos no número 5. Fala, Gabriel. Porque cada um confia, cada um acredita na religião que quiser. Porque não tem nenhuma certa e nenhuma errada. Ótimo, muito bem. Duda? Tia. Porque cada um deles tem seu valor e deve ser respeitado. Ótimo. Lucas? Porque cada religião possui sua crença. Ótimo. Cômora? Tia. Cômora, então entra e sai, para ver se melhora. Entra e sai, Cômora. Qual é a sua, Trilo? O que você botou, Trilo? Tia, eu tinha falado que eu não tinha feito nem a 4 nem a 5. Ah, então faz agora, Trilo. Júlia, fala a sua. Vou fazer. Tia, botei no número 5 que religiões diferentes. O quê? Não entendi. Não entendi, Júlia. Eu botei no número 5 porque são religiões diferentes. Isso. E cada uma, completa aí, e cada uma enxerga o mundo de uma forma diferente, né? Tia, posso falar o meu? Fala. Porque cada um tem sua religião e seus costumes. Sendo uma melhor ou pior que a outra. Isso aí. Ainda está travando muito, Cômora. Vamos lá, gente. Página 19. Lê para mim. Tia, é porque eu tenho um curso. Posso ler, tia? Claro que não. A gente não está nem conseguindo te ouvir, Cômora. Direito, está travando. Eu posso. Pode. Lê para mim, Nayara, página 19. O surgimento das religiões. Lê rápido, tá? Tá. Segundo os pesquisadores, durante a pré-história, os seres humanos já cultivavam as forças e os elementos da natureza, como o sol, a lua, as chuvas, os rios, os animais e etc. Isso acontecia pois eles acreditavam que poderiam controlar os elementos naturais e ter suas necessidades atendidas. Durante os períodos da seca, por exemplo, para que tivesse uma boa colheita e evitar que as plantações morressem, eram feitos rituais e oferendas para que voltasse a chover. Isso aí, gente, já é uma forma de você crer em alguma coisa, de você ter uma crença, né? De você ter fé em alguma coisa. Já é uma religião, né? Já é o início de uma religião. Eu tô tentando ler rápido. Tá indo? Fala, vai, continua. Além do culto aos elementos da natureza, uma das primeiras manifestações religiosas está ligada ao sepultamento dos mortos. Alguns fósseis do período
paleo, Paleolítico. paleótico, paleolítico. Tia, vocês estão me ouvindo? Que a preocupação Ó, dos seres humanos nós com os estamos na... mortos Peraí, existe. só um minutinho. Vocês estão travados. Pômora, assiste pelo YouTube. Se você ficar falando, a gente não vai conseguir entender o texto. Assiste pelo YouTube que está travando muito, tá? Vamos, vai, continua, Nayara. A preocupação dos seres humanos com os mortos existe há muito tempo. O sepultamento de Sungir na Rússia é um dos primeiros vestígios de crença na vida após a morte. Eu continuo? Pode continuar. Cerca de 30 mil anos atrás, algumas pessoas começaram a ser enterradas juntos de objetos pessoais de valor e seus corpos eram posicionados nas sepulturas na direção ao nascer do sol. Esse cuidado em pensar em um lugar para o cadáver foi se desenvolvendo com o tempo e indica a crença desses seres humanos na vida após a morte. Outra manifestação religiosa que existe desde a pré-história é a produção e o culto às imagens consideradas sagradas. Um exemplo dessa prática é a mulher de Willem Dafoe, escultura feita em pedra há cerca de 25 mil anos, que representa uma divindade feminina ligada à fertilidade. Estatuetas como essa foram encontradas em diversos lugares do mundo, indicando que grupos humanos pré-históricos cultuavam a figura que uma deusa mãe. Isso. Então, desde a pré-história, né, gente, que existem manifestações religiosas, né? Desde a pré-história. Pode continuar para mim, Bia, lê a página. De casa. Pode continuar para mim a página 20, Bia. Tia, tá bom. Tia, porque eu tenho curso 6 e 15. Vai dar tempo de terminar aquela página 20? Vai. Vou ler. Não, sou eu. Tia. Né? Gente, vamos rápido que o Lucas tem tempo. Gente, Bia, lê o texto, gente. Um deus ou mitos deuses? Você sabia que é possível classificar as diversas religiões existentes de acordo com a quantidade de deuses em que seguidores acreditam? Isso aqui a gente está falando no politeísta e monoteísta, né? Quem acredita em um Deus é monoteísta. Quem acredita em vários deuses é politeísta. Aí aqui depois a gente vai começar a falar sobre essas religiões. A gente já conheceu, né, os politeístas, né? E agora a gente vai conhecer as religiões monoteístas. Fala, Bia. Posso continuar? Não, só... Pode, continua. Quando as religiões acontecem a existência de vários deuses e deusas, elas são consideradas politeístas. Diversas civilizações antigas, como a mesopotâmica, a índia, a egípcia e a Yorubá, tinham crenças politeístas. O shintoísmo, religião tradicional japonesa, e o hinduísmo, uma das maiores religiões do mundo atualmente, são exemplos de religiões politeístas. Pode continuar. Padres isotoístas participando de uma cerimônia em Tóquio, no Japão, cerimônia indo às margens do rio Ganges, em Varanasi, na Índia. Já as religiões monoteístas são aquelas que creem em um único Deus, que possui poderes e conhecimentos ilimitados e está sempre em todos os lugares. Atualmente, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são as maiores religiões monoteístas. Todas elas possuem um livro sagrado e surgiram há milhares de anos, na região do Oriente Médio.
a apresentação da orquestra do projeto Criar e Tocar em culto realizado em uma igreja presbiteriana de São Paulo, muçulmano em oração na cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita. Isso. Então, hoje, na sexta-feira, a gente vai falar sobre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá? Sobre essas religiões que são monoteístas. Ok, tá? tia, qual é o dever de casa? Página 21 para casa. Beleza. Tia, Oi. o meu tio, por parte de pai, é judeu. Ah, é? O tio que é judeu mesmo? Gente, olha só. Página 21 para casa. Vamos Oi, sair. tia, Tem o que é criança judeu que vai que tem? fazer. Tem criança que vai fazer inglês, tá? Ô, Nai, aqui na página 22, está dizendo sobre o judaísmo. Então, você pode ler ou ir no Google. Tá. Beijo, pessoal. Até Tchau. sexta-feira. Tchau, tia. Tchau. Até sexta, tia. Beijo. Repete para mim, número 3. Tá. Número 3. De qual página? 18. Tia, olha a minha tela. Número 3. Todas elas não podem ser comprovadas. Tá? Tchau, meu amor. Tchau, tia. Tchau. Todas elas não podem ser comprovados Todas elas vão ser comprovados por meios de testes, por meio de testes e experiências. por meio de testes E experiências. e experiências. Só isso? Só isso. Tem mais alguma? Não, tia, só isso. Obrigada. Então tá bom. Beijinho. Tchau. Tchau.